nós observamos esse texto, ele já logo diz no começo: mas isto lhe ordenei, ou seja, eu te dei uma ordem, né, para que ouça a minha voz, que assim, ouvindo a minha voz, eu serei o teu Deus e vocês serás o meu povo. Nós sabemos que naquela época o povo era ingrato, hoje não é diferente, né? Naquela época Deus fazia grandes maravilhas para aquele povo, mas muitas das vezes aquele povo deixava de adorar o Deus verdadeiro, o Deus que cuidava dele, para adorar outros deuses. Porque hoje em dia, se a gente observar, não é diferente. Quando nós recebemos uma bênção, um milagre ou qualquer outra coisa, ou quando alguém faz algum bem para nós, naquele momento nós se alegramos, né? Damos, né? Deus te abençoe, e falamos tantas coisas, falamos bem da pessoa, mas passou um tempo, parece que nós esquece que a pessoa um dia fez bem para nós. E se a gente observar nesse texto, Deus era assim com aquele povo. Todo momento que o povo estava passando uma grande prova, Deus levantava um dos profetas, o profeta chegava até o povo, e aí o povo se convertia, buscava ao Senhor, e aí Deus abençoava. Mas passava tempo, continuava da mesma forma. E aqui esse texto está nos mostrando isso. Aquele povo tinha parado de ouvir a voz do Senhor, estava agindo do jeito que ele queria. E aí Deus levanta quem? Jeremias, para que chegasse até aquele povo e exortasse aquele povo. E o que eu quero trazer para a igreja, que a nossa vida hoje em dia, se a gente observar, Deus, ele está todo o tempo nos guiando, conforme fez com o povo do Egito, todo o tempo nos orientando, nos ensinando. Mas muitas das vezes queremos fazer o que nós quisermos. Achamos que mesmo dentro da igreja, muitas das vezes estamos na igreja, mas não queremos mais ouvir a voz do Senhor. E como eu posso dizer que hoje é igual antigamente? Lá em Apocalipse, se a gente observar, ali Deus levanta, né, João, um dos apóstolos, para exortar a igreja. E ali vai dizer o quê? Na parte final de cada carta, ele vai dizer, né, quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. E hoje Deus tem usado grandes pessoas, grandes profetas, para falar com a igreja, mas muitas das vezes a igreja não quer ouvir. Como eu disse, quando é o momento que nós estamos buscando, esperando algo, nós se alegramos, mas quando Deus quer nos exortar para nós estar no caminho, muitas das vezes não queremos. E eu ia estar trazendo a palavra hoje sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, no hebraico, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. E quando a gente fala desse salmo, sabemos que o pastor, que é Deus, ele tem um cajado, e se a ovelha está indo para o lado errado, ele puxa, é para cá. Se a ovelha está indo para lá, ele puxa, ou seja, ele está nos guiando, quando fala guia nas veredas da justiça. E Deus, ele é assim conosco. Mas muitas das vezes não queremos ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes queremos ouvir outras vozes. Qual tipo de voz nós estamos ouvindo? Será que nós estamos fazendo conforme está escrito lá em João 10, né? Que Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. E se a gente observar lá no verso, é aqui Mateus 16 não, eu marquei aqui, João 10, 27, ali Deus vai falar através das cartas, Jesus vai dizer assim, que a minha ovelha ouve a minha voz. Nós somos ovelha do Senhor, o Senhor é o nosso pastor. Então se nós somos realmente ovelha, temos que ouvir a voz do pastor, que é Deus, temos que ser orientado por Ele, porque se a gente for trazer para o exemplo do pastor das ovelhas, a ovelha obedece o pastor, aonde que o pastor vai, a ovelha está seguindo, porque ele se sente protegido pelo pastor, porque a ovelha é algo frágil, por isso que nós somos ovelhas, somos frágil. Se não for Deus na nossa vida, nós somos atingidos, né, pelo mal que nos cerca. Então aqui Jesus está dizendo que a minha ovelha ouve a minha voz, e eu conheço ela, e me segue. Aleluia. Então Deus conhece cada um de nós, é por isso que todo momento Ele está nos orientando. Mas a pergunta que eu disse no início, você tem conversado com o Senhor, com Deus, tem orado? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Muitas das vezes nós temos, né, às vezes até questionado, mas eu não sei orar,
Mas se você for ler lá em Lucas 11, a partir do verso 1 em diante, ali vai dizer que os discípulos estavam curiosos, porque Jesus sempre orava. Se você observar, por mais que Jesus era Deus, né, 100% Deus, 100% homem, ele sempre orava, por quê? Para vencer o mal. E Jesus é um exemplo de quem ouvia a voz do Senhor, porque a todo momento Jesus estava ouvindo a voz de Deus, por isso que ele conseguiu vencer. Quem não lembra daquele episódio, se não me falha a memória, Mateus 16, do 21 em diante, no momento que Jesus está dizendo ali, ó, vou dizer com as minhas palavras, ó, está chegando a hora de eu me entregar na cruz, está chegando a hora que eu vou ter que morrer, está chegando a hora que eu vou ter que fazer aquilo que o Pai me ordenou, eu vou padecer, ou vou ter uma morte de cruz, e a consequência vai ser o quê? Depois de 3 dias eu vou ressuscitar, e aí, né, tudo vai voltar ao normal. Mas o que Pedro disse ali? Não, Senhor, não faz isso não. Não, o Senhor não pode fazer isso. Porque Pedro queria defender Jesus naquele momento. Mas naquele momento, Jesus estava ouvindo a voz de Deus. Não, eu tenho que pagar esse preço. Mas Pedro já estava ouvindo a voz do inimigo. Não, eu vou ter que parar Jesus, para que ele não faz isso. Então tem certas coisas que por mais parece que é para o teu bem. Ouça isso. Tem certas coisas que parece que é para o teu bem, e você fala assim, nossa, é isso mesmo, você se agrada. Não, ó, não vou para a igreja hoje, vou comer uma pizza, é para o seu bem. Mas você está deixando de ouvir a voz do Senhor, marca para outra hora, aleluia. Porque naquele momento, quando Jesus ouviu aquilo, Jesus poderia falar assim, não, Pedro, você está certo, eu vou morrer, eu vou sofrer por tantas pessoas. Mas Pedro, o que Jesus disse para Pedro? Quem conhece a palavra vai saber, para trás de mim Satanás. Imagine, Pedro está falando com Jesus, não, Jesus, não morre, não faz isso, não padece. Jesus vem com a palavra, chama ele de Satanás. Imagine, por quê? Pedro estava desligado, mas Jesus estava ligado no trono, aleluias. Então guarde isso para você, por mais que vocês muitas das vezes não querem ouvir uma palavra, né, dura, mas tem certa vez que é melhor ouvir uma palavra de correção do que melzinho na boca. Porque às vezes aquele melzinho na boca pode te matar. E falando de melzinho, quem não lembra de Sansão? Até um certo momento ele ouvia a voz do Senhor, mas vai dizer que ele deixou se levar por Dalila. Muitas das vezes o seu coração estava dizendo algo. Toma cuidado, o coração é enganoso. Nem todos os amor é verdadeiro. O único amor, né, que é verdadeiro é Jesus Cristo. Aleluias. Então naquele momento eu fico imaginando, Sansão estava apaixonado, e Dalila ali toda hora, fala teu segredo, fala teu segredo, e ele vai, não é isso, é aquilo, desvia do inimigo para isso. Quantas das vezes nós desviamos do inimigo? Mas se a nós não vigiar, não ouvir a voz do Senhor, o inimigo vai nos derrubar. A palavra diz que ele anda como um leão, bramindo como um leão, ele está achando alguém que possa tragar. Então não pensa que o inimigo vai lá e fala assim, eu vou tentar contra a vida dele, ele não quer nada, então vou deixar ele livre, vou pôr outra pessoa. Não, daqui a pouco ele volta em você de novo, e se você não vigiar, ele te derruba. Porque com Sansão você vê a história, não foi na primeira tentativa, foi várias tentativas. E quando eu falei do mel, quem não lembra, que ele poderia comer qualquer carne, mas aí ele sentiu de ir até aquela carcaça de um bicho morto, que tinha um mel de abelha ali. Então muitas das vezes, se nós não tiver espiritualmente com os olhos limpos, vamos ver coisas boas e coisas que já está morto, estragado. Às vezes trocar a beleza da sua esposa por outra lá fora, que você acha que é melhor, mas por trás disso o inimigo está agindo. O inimigo não vem, né, que nem, vamos dizer assim, uma atriz ou um ator de novela, não, né, tipo, não, vamos dizer ao contrário, na verdade, ele não veio como um pingaiada para te conquistar, não. Ele veio como um ator de novela. E da mesma forma é a mulher. A mulher não vai vir como uma mulher de rua, não. Ele vai vir com uma mulher bonita, do jeito que você sonha, para te derrubar. Mas o inimigo tenta de tudo. Mas ouça a voz do Senhor. Aleluias. Então aqui, como eu disse, Jesus, ele ouvia a voz de Deus, porque o inimigo usou até aquele que estava próximo dele para derrubar Jesus. Mas Jesus a todo momento. E algo que eu gosto da palavra, quando fala lá que Jesus, ele fala que o alimento dele é fazer a vontade do Senhor. Em outras palavras, o alimento dele é ouvir a voz de Deus e obedecer.
Então, a partir do momento que nós ouvimos a voz do Senhor, pode ter certeza que a direção sempre será exata, né? Um exemplo disso, né? Antes, quando eu não entendia, eu até me perdia, mas a partir do momento que você entende, você sabe que ajuda muito, é o GPS. Quem aqui já usou GPS? Às vezes nós vai para um lugar que nós nem imagina onde é, coloca lá os dados certinho, ele te leva você lá, e no momento que você sai da rota, ele fala, calculando a nova rota. E Deus na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes Jesus, né, a nossa rota é o que? Eu quero ir para o céu. E aí Deus e o Espírito Santo toda hora, vai por aqui, vai por ali, desvia aqui, é perigo, perigo à frente, sai daí, senão você vai se dar mal, né? Deus faz isso conosco. E muitas das vezes somos teimosos e falamos, não, eu vou por aqui que é mais perto. E Jesus fala, não vai cair no buraco, vai furar o pneu do carro. E você vai, e às vezes você se machuca. Mas Jesus, todo o tempo, ele ouvia a voz do Senhor. Por isso que ele desviava do inimigo. Quem não lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Ele ia ali, se fosse um de nós tinha caído, porque o inimigo ofereceu grandes coisas para ele. Mas ele conhecia a palavra. O que é a palavra? É a voz de Deus. Então ele sabia qual era a voz do Senhor, o que Deus falava com ele. Então ele obedecia a voz de Deus. Então enquanto o inimigo vinha oferecendo algo, ele trazia a palavra, ou seja, a voz de Deus mandou, é isso. E é assim que eu e você vai vencer o mal da nossa vida. Aleluias. Mas muitas das vezes queremos ouvir as coisas boas. E se a gente observar lá em Gênesis, né, ali vai dizer, Gênesis 3, ali vai dizer de quem? De Adão e Eva, quando Deus uniu aquele casal. Se a gente observar, Deus descia toda tarde para conversar com Adão. Eu imagino que Adão ouvia a voz de Deus e falava com Deus. Imagina o diálogo que os dois tinham. Mas a palavra vai dizer que um certo dia Deus cria a mulher. E antes, quando eu li esse texto, né, acredito que vocês também pensavam isso, que parece que Deus criou a mulher e falou, não toque na árvore, não coma desse fruto. E no outro dia veio a serpente e ela foi e comeu. Mas se a gente parar para entender, a serpente não foi no primeiro bote. Eu imagino que todos à tarde que Adão ia fazer alguma coisa ali, Eva estava ali perto da árvore. Eu imagino que a serpente falava, vai Eva, come dessa fruta. Ela fala, não posso, Deus falou que não. Aí a serpente ia embora. Passava no outro dia, vai Eva, a fruta é boa, ó, é uma delícia. Eva, não posso. E aí foi, tentando, porque o inimigo ele não derruba você da primeira. Ele vai tentando, te oferece algo, até que chega no tempo, no momento que ele oferece aquilo que você realmente quer. E aí a palavra vai dizer o quê? Ela falou, eu não posso comer. Daí ele fala, mas, não, eu não posso comer, se eu comer eu vou morrer. E ela fala, não, você não vai morrer não, pode comer. E aí todos conhecem a história. Aí no momento que ela come, aí entrou o pecado. E o pecado é a causa de nós não ouvir a voz do Senhor. O pecado separa nós de Deus. Às vezes você fala, eu não peco. Peca sim, todos nós pecamos. E muitas das vezes, né, nós falamos com Deus que iremos fazer algo e deixamos de fazer. Quantos aqui que um dia Deus falou com você e você falou, dessa vez eu vou melhorar, e às vezes não está melhorando. Ó Senhor, eu vou ajudar na obra, não está ajudando. Ó Senhor, eu vou estudar mais a palavra, não está fazendo. Aleluias. Mas Deus está dizendo na palavra, né? Isto eu te ordenei, ouça a minha voz. Ouça. Quando eu falo ouvir, não é entrar pelo ouvido, isso é pelo outro. Ouvir, eu falo é ouvir e fazer. É isso. Porque às vezes a gente fala, eu estou ouvindo, né? Quantas das vezes a sua mãe, né, quando você era pequeno, ou até agora, né, tem alguns jovens aí, a mãe grita, filha, vem aqui. Você está ouvindo, mas nem responde. Já vou, né? Filha, vai lavar a louça. Você está ouvindo, mas não vai, você está ouvindo. Mas Deus está dizendo, não é ouvir, é ir fazer. Filha, vai lavar a louça. Já estou lá lavando a louça já. É isso que Deus quer falar comigo e com você. Ouvir é obedecer. Ouvir e obedecer. Fazer. Aleluias. Então, muitas das vezes, né, ouvimos, mas não obedecemos. Aleluias. E isso muitas das vezes é o que nos causa mal. Como eu disse no início, né? Quantas das vezes nós temos falado com o Senhor? Muitas das vezes, né? Eu até disse isso numa participação que eu tive lá no podcast. Eu falei que muitas das vezes o nosso erro é o quê?
Nós oramos, mas não ouvimos Deus falar conosco. Mas como assim? Nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me liberta nisso, Senhor, faz isso, ou Senhor, vai fazer aquilo, vai, abençoa, protege. Às vezes a gente até agradece: Senhor, obrigado pelo dia, pelo trabalho, pela esposa, pela casa. Acabou a oração, nós falamos amém, e vai dormir. Então nós não tiramos nem um segundinho para falar: Senhor, fala comigo. Espera lá, Senhor, fala comigo. Às vezes tem pessoas que fazem isso, mas muitos não fazem. Porque nós só oramos, pedimos, até agradecemos, mas não esperamos ouvir aquela voz que muitas das vezes fala no nosso coração: filho, eu estou contigo, filha, eu estou contigo, eu vou te ajudar a passar dessa prova. Muitas das vezes nós não esperamos Deus falar, nós só falamos o que nós queremos e viramos as nossas costas, né, para Deus. E isso muitas das vezes atrapalha nós de alcançar a nossa bênção. E o segredo é nós ouvir a voz do Senhor. Porque quando você ouve uma voz, é muito difícil você ouvir outra voz. Se você parar para pensar, se todo mundo aqui falar ao mesmo tempo, você não vai conseguir saber qual voz, né? Às vezes uma fala mais alto, o outro não. Então, o segredo é você ouvir a voz de Deus. Porque no momento que Deus está falando contigo, por a voz de Deus, né, ser uma voz poderosa, o inimigo vai tentar falar com você e o ouvido já está ocupado com as coisas do Senhor. Aleluias. Então, se você observar onde eu li, Sansão, ele só perdeu tudo porque ele deixou de ouvir a voz do Senhor. Eva deixou o pecado entrar porque ouviu a voz da serpente. Aleluias. Mas se nós agir conforme Jesus tem nos ensinado, se nós obedecer, ouvir a voz do Senhor e agir conforme Ele quer, por mais que vai ser difícil, vamos alcançar a vitória. Aleluias. Porque, como eu disse, muitas das vezes tem falado e não ouvido. E muitas das vezes Deus tem falado conosco e nós não estamos dando crédito. Mas como eu posso dizer, o que eu posso dizer? Quantas das vezes Deus falou com você? Vai lá, ora pelaquela pessoa. Vai lá, vou dar um exemplo aqui. Abre a igreja para o pastor. Vai lá, né? Como que aqui está sem pessoa para limpar a igreja? Vai lá, você limpa a igreja hoje. Quantas das vezes Deus tem falado? Não é o pastor que está falando, não é o irmão que está falando, é Deus falando com você. Você já sentiu isso? Que eu já senti isso. Deus já falou comigo assim: Nilson, faz isso, precisa melhorar nisso. E eu tenho certeza que Deus tem falado com vocês. Mas muitas das vezes nós nos acomodamos, deixamos. Quantas das vezes Deus tem falado com você assim: começa a ajudar a obra do Senhor. A obra do Senhor está precisando. Olha como que ela está. Eu te dei um trabalho, começa a dizimar, começa a ofertar. E qual é a nossa resposta? Tem pouco, não dá, Senhor, não dá nem para pagar as contas, né? Tá difícil nisso. Mas quem tem falado com você é Deus ou é o pastor? Ou ajuda porque tem que ajudar? Não. Quando é o pastor, não dá ligança, pode ficar quietinho no seu canto aí. Mas se é Deus, obedece. Deus, Ele sabe, Ele responsabiliza. Jamais Ele vai deixar o justo desamparado. O homem pode falar: me dá 1.000, né, que eu vou te abençoar, Ele vira as contas para você. Mas se Deus falar: dá 10 centavos que eu vou cuidar de você, Ele cuida. Deus, Ele tem poder. Aleluias. Mas muitas das vezes nós temos deixado de ouvir a voz do Senhor. Quantas das vezes Deus tem falado assim: vai lá, conversa com tal pessoa, né, vai lá e pede perdão para tal pessoa. Muitas das vezes nós somos duros, né, o coração da nossa está duro, fala: não merece, eu não fiz nada. Mas Deus tem tocado no teu coração: vai lá e pede perdão, vai lá, cumprimenta, vai lá, dá o braço a torcer, vai lá, abraça. E às vezes a bênção nossa é impedida por causa disso, e nós sabemos disso e não vamos. Às vezes queremos pagar o preço. Melhor ficar aqui sofrendo do que eu ir lá me humilhar diante da pessoa. O inimigo coloca isso na nossa mente. Então vamos mudar. Se você não tem força para isso, pede a Deus. De alguma forma Deus vai ajudar. Aleluias. E quando eu falo de ouvir a voz do Senhor, né, ouvindo o testemunho do nosso obreiro Bruno, né, Deus falou fortemente, já falou a confirmação da palavra aí, porque Deus fala ao nosso coração: você precisa melhorar, eu quero te usar na obra do Senhor, mas você tem que andar no meu caminho, na minha vontade. E aí, como aconteceu com ele, aparece uma carteira na frente dele cheia de dinheiro, e a voz fala para ele assim: não pega, porque não é seu, devolve para o dono. E a outra voz, não sei se falou isso, né, mas a outra voz fala: pega, está sobrando um monte de dinheiro.
né? Você pode usar, pode pagar suas contas, mas a voz de Deus fala assim: não faz isso. E se fosse você que tivesse perdido esse dinheiro? Será que se alguém devolvesse para você, você não ia ficar alegre? Ou que tem muitos que acham a carteira de dinheiro, devolve o documento, mas não devolve dinheiro. Mas traz para a nossa vida. Se fosse eu falasse assim: agora eu vou pagar o aluguel da igreja, né? Só tem esse dinheiro aqui. No dízimo já era, o único dinheiro, porque a gente está pagando no limite, né? Só tem esse dinheiro, vou pagar. Coloquei o dinheiro no bolso e vou lá depositar na minha conta para mim fazer o Pix para a dona do salão. E no meio do caminho eu perco esse dinheiro. E aí? Se fosse um de vocês me conhece, ia devolver. Mas se for um que não me conhece, faça para que dar dinheiro? Esse rapaz deve trabalhar demais, ele deve ter dinheiro, né? Não precisa de dinheiro não. Mas de quem quer o dinheiro? Porque o dinheiro não é meu, é de Deus. O dinheiro que entra aqui é Deus, não é meu. Eu não posso mexer, é da obra de Deus. Já parou para pensar nisso? Então muitas das vezes vamos fazer o certo. Nós temos um Deus que Ele abençoa. Por mais que muitas das vezes nós precisamos, mas não falta. Você pode ter certeza disso. Por mais que esse dinheiro aí poderia resolver muitas coisas na tua casa, mas é melhor você ter um dinheiro pouco com Deus do que muito do inimigo. Quantas pessoas que às vezes é até cristão tem entrado num tal de joguinho aí que você dá tanto e ganha tanto. Mas toma cuidado. Uma hora você vai dar tanto e vai perder tanto, mais do que você está dando, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo está te oferecendo, você vai ganhando você, na hora que ele puxar a rasteira de você, você perde tudo. Porque eu já vi falar muito disso. Quantas famílias já foi destruída por causa disso? O esposo não tem sabedoria, fica apostando aquelas apostas altas, né, nessas corridas de cavalo, umas corridas, um negócio que dá muito dinheiro, acaba perdendo até a casa que mora. Mas o inimigo ele começa no pequeno, é joguinho, R$1, 10, 20, vai aumentando. Chega uma hora que você não tem controle, e aí você aposta a ter o que você não tem, e aí é complicado. Aleluias. Mas que nós possamos seguir o exemplo, né, do obreiro Bruno, por mais que ele é novo na fé, né, Deus levanta os pequenos, né, para alertar os grandes, que muitas das vezes nós estamos desatentos, né. Eu lembro de uma vez, a minha esposa lembra disso, né, eu contei esse testemunho, foi logo no início da minha caminhada, né, incrível que pareça, Deus parece que nos prova no início, né, se realmente, né, nós vamos ser modelados para aquilo que Ele quer. Eu lembro que nós estávamos tomando conta do culto do lar, e nós fomos passear lá na casa da minha irmã, lá em São Paulo, né, a Bel. E o interessante é que ela nos chamou para andar lá em Ibirapuera, acho que algumas pessoas conhecem lá em São Paulo, tem um parque lá bonito. E naquele momento nós estávamos andando lá junto com ela, e movimento para lá, para cá. Nós fomos até um local, e na hora de vir embora, nós vimos embora, e eu andando assim, bem beirando a calçada, assim, um monte de gente passando, eu vi uma carteira. Na hora que eu vi aquilo ali assim, eu falei assim: nossa, uma carteira, né? Daí a minha irmã falou assim: pega. Eu falei: não vou pegar não. Ela falou: pega, nós tira o dinheiro e devolve o documento. Eu falei: não, se você quiser você pega. Sabe quando você fica meio constrangido? Que naquele momento eu me travei todo assim, ó. Eu poderia pegar e devolver, né? Mas eu não quis nem pegar. Eu falei: pega você e aí devolve. Se você quer pegar o dinheiro é você e Deus, que eu não faço isso. Foi algo assim, do nada, automático. Até minha esposa, né, viu na hora, né, e viu que eu fiz o certo. Então, se fosse antigamente, se eu não fosse cristão, eu tinha pegado para mim aquela carteira. Daí ela pegou, olhou, daí ela falou assim: vamos devolver na coisa. Daí logo em seguida, para você ver como que é as coisas, se a gente tivesse pegado, nós ia ser desmascarado, porque logo em seguida que ela pegou e falou assim: vamos devolver ali na frente, né? Chegou a dona, e aí falou assim: não, esse daí é minha, é meu essa carteira. Daí ela falou assim: mas como que você pode provar que é? Ela falou: não, tem um documento meu aí dentro, e tinha dinheiro lá dentro. E no momento que abriu, ela falou assim: tem qual é o número aí? Ela falou o número. Ela falou: então é sua mesmo, devolveu. Então para pensar, e se eu tivesse pegado aquela carteira e guardasse, a pessoa, a dona estava vindo e ia ver, e aí por eu ter achado, achava que eu estava roubando. Então muitas das vezes vamos ser provados. Então toma cuidado. Se você é cristão, seja cristão. Eu falei algo interessante também lá onde eu participei, que há diferença de cristão e crente. O crente, até o diabo acredita, mas o cristão segue, serve, obedece, age conforme a palavra tem nos ensinado. Então muitas das vezes você vai ser provado para ver realmente se você é cristão, se você realmente mudou. Porque diferente é o inimigo usar pessoas para te acusar.
Mas agora o próprio Deus vai olhar para você e falar assim: meu filho, está errado, volta para o caminho, ouça a minha voz. Agora, quando você dá certo, o inimigo pode usar tantas pessoas, caluniar, falar o que quiser da tua vida. Mas como diz aí fora, sua consciência está limpa, você não está fazendo nada de errado. Amém? Então que eu e você possamos ouvir a voz do Senhor. Não vou estender mais, só até aqui. Vou só concluir aqui um pedacinho aqui, para encerrar. Que tem mais coisa para falar, mas já falei demais. Aqui, após ele falar que ordenou para ouvir a voz dele, ele vai dizer assim: e será o vosso Deus, e vós será o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vais bem. Então, a partir do momento que eu ouço a voz do Senhor e ando no caminho que Ele manda, pode ter certeza, é como o salmista diz: mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Então pode ser o pior lugar que você vai, Deus vai estar com você. Se Deus mandou você ir, vai, porque Ele responsabiliza. Mas invertendo isso, quando nós não ouvimos a voz de Deus, andamos por qualquer caminho, a tendência é o quê? Ir mal. Se andar no caminho de Deus é bem, no caminho ao contrário é se dar mal. Quantas das vezes eu e você já nos damos mal, E se você seu caminho está te levando para o mal, acorde, desperte, ouça a voz de Deus e comece a andar no caminho certo, porque o caminho do Senhor pode ser espinhoso, pode ter dificuldade, mas sempre vai ser o melhor para você. O bem vai estar lá na frente te esperando, algo bom vai estar lá na frente te esperando. A palavra diz que a porta é estreita, aleluias, mas para a salvação é um lugar, o céu vai estar preparado para mim e para você. Então que nesta noite eu e você possamos ouvir mais a voz de Deus, eu e você possamos obedecer mais a voz do Senhor, e que Deus possa falar ao teu coração, aleluias, que não seja só aquela vez quando um dia você aceitou a Jesus, um dia que você começou a louvar louvor e até chorou, falou: meu Deus, que voz é essa maravilhosa, nossa, meu Deus, que gratificante é ouvir a tua voz. Que não seja só essa vez, mas que todos os dias eu e você possamos ouvir a voz do Senhor, que todos os dias que você for tomar uma decisão, dobra o teu joelho: Senhor, mostra para onde eu tenho que ir, não deixa eu tomar uma decisão errada, não deixa eu tomar um passo errado, porque se eu for na direção que o Senhor não quer, eu vou me dar mal, mas se eu for na direção que o Senhor quer, eu vou me dar bem. Amém? Que vocês possam guardar essa palavra no teu coração. E as palmas para Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.